Então, boa noite a todos. Hoje, 9 de janeiro, 9 de abril de 2026, vamos dar seguimento aos nossos estudos e a gente pede inicialmente para que a Aurora recite o mantra de proteção. Vamos fazer uma respiração lenta e profunda, sentindo o ar penetrar. E ao inspirarmos, vamos perceber que essa energia prana envolve todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos e todas as nossas células e átomos. E ao expirar, nós exalamos amor para todo o planeta e toda a humanidade. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Convido a todos a entoarem a palavra sagrada por 3 vezes. Inspiramos. 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 Vamos entoar a grande invocação. Inspiramos. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Inspiramos.
Bom, nós terminamos o estudo do diagrama na semana passada e hoje vamos dar continuidade definindo realmente o que é iniciação. Aí, já de imediato, já peçam que contribuam para a leitura inicial desse primeiro slide. Só uma coisinha, Dalton, desculpa. Eu gostaria só de dar as boas-vindas a quem chegou de novo. Creio que é o Álvaro que está aí e para ele perceber como é que o nosso estudo prossegue. Então, nós estamos a estudar iniciação humana e solar, Álvaro. Vamos lendo e à medida que se queira colocar questões ou dúvidas, é só abrir o microfone. E quem quiser convidar companheiros para estudarem connosco, estão sempre a tempo. Era só isso. São todos bem-vindos. Bem-vindo, Álvaro, e a todos. Eu posso ler. Obrigado, pode começar. Definição de iniciação. O tema da iniciação está se generalizando cada vez mais diante do público. Não se passarão muitos séculos sem que os antigos mistérios sejam restaurados e a Igreja crie um grupo interno. Na Igreja de tal período, cujo núcleo interno já está se formando, no qual a primeira iniciação será exotérica, apenas no sentido de que tomar a primeira iniciação muito em breve será a cerimônia mais sagrada da Igreja, celebrada exotericamente como um dos mistérios revelados em determinados períodos e acompanhada pelos que estiverem preparados. Ela também fará parte do ritual dos maçons. Nesta cerimônia, aqueles que estiverem prontos para a primeira iniciação serão admitidos publicamente na loja por um de seus membros, autorizado para isso pelo próprio grande hierofante. Eu gostaria que alguém fizesse o comentário sobre isso. Muito bem. Vou dar uma pincelada, depois segue os colegas. É, acredito que a iniciação, hoje em dia, ela ainda é de caráter ainda muito esotérico, né, no sentido fechado de ser. Faz parte de um dos mistérios. Mas, diante dessa nova transformação que a humanidade e a Terra é, está iminente, né, no nosso planeta, esses processos que estão em germe atualmente serão algo que fará parte da nossa vida comum, vamos dizer assim, né? Até mesmo porque as pessoas que aqui estarão serão aquelas que estão propícias e se prepararam para poder trilhar os mistérios, né? Então, essa primeira iniciação que nós vamos estudar, qual é a primeira iniciação ao longo do livro, vai estar presente nesses grandes centros de estudos espirituais, né? Como as grandes religiões, que eu posso dizer assim, os maçons e outros grupos também que nós nem sabemos aqui quais serão aqueles que na nova era, né, estarão disponíveis para poder seguir junto com o aspirante. Eu tenho É, duas questões é, a colocar. A Aurora, peço desculpa. Se vai calhar lá. depois a Aurora também consegue explicar. Primeira questão. A igreja de que nós estamos a falar aqui já é uma igreja voltada para a nova era? E a segunda questão é, eu nunca entendi muito bem esta designação de hierofante. E eu gostava que também fosse explicado. Obrigada. Ok, tranquilo. Não, essa religião, não, como é que está falado aqui? Essa igreja, ela ainda não atingiu o seu auge, né, da nova era. Nós ainda estamos com uma igreja que foi criada em tempos antigos e ela gradativamente ela vai ser adaptada para atender os propósitos esotéricos que regem todo o universo, assim como as iniciações.
como a Adalto falou, as iniciações são estreitamente exotéricas, né? Não tem ainda um significado que a gente vai começar a estudar aqui nesse livro. E a primeira iniciação, todo mundo lembra que é o batismo. Ó, é o nascimento. Nascimento de quê? O nascimento do Deus interno em cada um de nós. Quem vai aplicar esotericamente essa iniciação? Aí te dou a resposta, Anabela. O Hierofante é o iniciador, aquele que faz o processo de passar as energias das iniciações diretamente para a personalidade ou a alma, evidentemente a alma. E por isso que a gente fala que existe, cada hierofante tem um cetro de poder, que ele, como se fosse uma varinha mágica, uma coisa bem simples de entender, que coloca nos centros que vão ser ativados de acordo com a iniciação, e aí esse tipo de energia penetra todo o nosso ser. Na maçonaria, principalmente agora essa maçonaria esotérica que a gente estuda, na Antigos Mistérios Universais, nós temos o Hierofante, que é o grande venerável da loja. E quando a gente entra na maçonaria como aspirantes, a gente não tem ainda nem a possibilidade de trabalhar dentro da loja, só depois que faz essa primeira iniciação. Aí a gente começa então a passar por um outro grau que gradativamente a gente vai evoluindo conforme for o desenvolvimento da nossa consciência. Deu para entender? Sim, sim, dá para entender. Então, Mas pode perguntar. quando nós falamos da Loja Branca Universal, nós, os aspirantes discípulos, ainda não passamos pelo Hierofante, certo? Não, nós passamos porque a gente já tem a primeira iniciação, né? Não. Só que as três primeiras iniciações, como nós vamos ver lá na frente, é feita pelo Senhor Cristo, entendeu? A partir da quarta iniciação, quem vai fazer essa entrega de poderes é o Senhor do Mundo, Sanata Kumara. Então Eu nós já poderia estamos colocar dentro aqui, da ó. loja, é isso, Aurora? Nós já estamos dentro da loja, nós já estamos dentro da hierarquia espiritual planetária. Nós A já gente temos poderia pelo menos colocar a aqui. primeira iniciação, nós já temos. Pode falar, Val. A gente poderia colocar que essas iniciações, muitas vezes, não, certamente, muitos de nós não se lembram desse processo iniciático, né? Mas inicialmente, provavelmente, pelo que eu tenho acompanhado, essa iniciação muitas vezes se dá nos campos internos da nossa existência, né? Não é um curso que você faz e que inicia-se, mas o desenvolver dos seus chakras, né? E que te permite realmente já estar nesse processo de um certo passo no caminho, né? Pode falar, Aurora. Não, cuidado quando a gente verbaliza certos chakras, porque normalmente não é desenvolvimento de chakras, é desenvolvimento da consciência e através desses chakras, então, a gente vai evoluindo. Só o cuidado de não falar de trabalhar com chakra tal, tal. O que a gente sabe sobre chakras, o centro energético, que eles vão trasladando desde o inferior até o superior. Será que a gente pode considerar que realmente essas iniciações iniciais, que nós não estamos totalmente conscientes delas, nem mesmo, talvez nem nessa encarnação, por ter sido em outras também, né? E Pode. esse processo é mais formalizado no campo interno da existência nossa, no mundo, vamos dizer assim, né? Não no mundo, no mundo físico, é, claramente, Não, mundo mas físico só o batismo da igreja, né? Sim. Então, mas a gente sente dentro da gente quando se percebe que existe, que você é uma centelha divina do todo. Então, isso aí já começou, já foi, então, feito a primeira iniciação. Seu coração, para não falar chakra cardíaco, já abriu para receber essas energias de primeira iniciação. Sim. E nós Né? vamos avançando, nas iniciações à medida que
vamos meditando, porque é a meditação que nos ajuda a esses estados, a essas expansões de consciência, porque é a meditação que nos faz o alinhamento com a alma. O serviço é outro dos três da trilogia que nos permite avançar nas iniciações, porque é através do serviço que nós vamos expressando o amor no nosso dia a dia, junto à humanidade. E também a disciplina que vamos tendo ao longo da nossa vida na purificação dos três corpos da personalidade. Eu creio que estes são os três pilares que nos vão ajudando a passar da primeira para a segunda e assim sucessivamente. Porque, e à medida que estas expansões de consciência se vão dando, o que é que isto significa? Que é a alma que vai começando a dominar e não tanto os corpos da personalidade. Sónia? Falou tudo, só um pouquinho. Falou tudo certinho, Lúcia, maravilha. A gente tem que sempre lembrar que a primeira coisa que os nossos orientadores falam é a construção do caráter, né? Uhum. Então, à medida que nós vamos fazendo desenvolvendo as corretas relações humanas, trilhando o caminho do serviço, trilhando o caminho da Antacarana, trilhando o caminho da meditação, como você falou, aí a gente vai conseguindo, através do alinhamento, então, estabelecer o Antacarana, que é como se fosse uma própria iniciação. Só para complementar o que você disse. Agora, vai lá, desculpa. Sónia. Sem culpas. Boa tarde, meus queridos, boa noite. Na questão que a Anabela levantou, né, qual é a igreja, vamos lembrar que o Mestre Jesus está se preparando para também se exteriorizar e resgatar a igreja, né? Torná-la essa igreja da nova era. Então, é um processo de muito tempo ainda, mas que já está sendo planejado e executado nos planos internos da própria hierarquia. Então, essa igreja restaurada que fará esse trabalho da primeira iniciação, esse nível que está aqui no nosso texto de estudos. Então, algo já está sendo planejado e, digamos assim, ensaiado, plasmado pela hierarquia. E aqui uma pergunta sobre o Hierophante. Numa certa comparação, ainda que bem grosseira, o Hierophante seria o equivalente ao Papa da Igreja Romana? Aquele que faz o pontífice, que faz a ligação? Sim, sim, sim. Agora, boa colocação, você lembrou dessa preparação da igreja, e a gente vai chegar a um determinado momento que não seria, a gente não sei se seria esse termo certo, igreja, mas um caminho que possa auxiliar, continuar a auxiliar ao homem, para ele alcançar, então, essa liberdade de consciência. No livro tibetano, não sei qual livro que ele fala, ele coloca que as 3 primeiras iniciações serão feitas pela igreja. Esse termo igreja, a gente não sabe que igreja que é essa, deve ser a que está sendo preparada. E que as outras iniciações serão feitas pela maçonaria. Tá? Agora, essa maçonaria que está surgindo na humanidade, mais ou menos 25 anos, que é a continuidade da maçonaria que Alice Bailey e Foster Bailey criaram, ela tem a missão de fazer uma restauração desses mistérios e fazer a divulgação. Mas o processo é muito lento, né? Então, cada dia a gente dá um passo tentando servir de uma forma adequada. Não só a igreja, vamos dizer, a religião que faz as primeiras iniciações, como também na maçonaria que fazem as outras iniciações. Faz-me sempre confusão, peço desculpa, Aurora, quando se fala em Imagina. igreja, porque nós, quando estudamos o tibetano, ele sempre nos fala da nova religião mundial.
será uma religião una, não é? Que é o amor, e que haverá só uma Evocação, igreja. evocação. Sim, sim, que haverá só uma igreja que acolhe todas elas nessa religião do amor. Mas todos nós, eu acredito que já olhámos para os livros do Agni Yoga, também se fala que no futuro não haverá templos. Ou seja, ficamos sempre aqui neste impasse, porque ainda estamos com muitas crenças relativamente à palavra igreja, e sempre é isto que me faz confusão. Mas então, eu vejo sempre, o futuro da religião como uma só religião, que é a lei do amor. Agora, se há igreja ou templo ou isso, não sei, não me parece. Exatamente isso que a gente estava colocando. Eu falei, que igreja? Será Uhum. que é que está sendo Pois, construída? Mas o que deixa muito claro, você falou que é a lei do amor, mas essa igreja, essa religião que será feita através da invocação e da evocação. Então, nossa religião, vamos dizer assim, será invocar e receber, receber certo. e evocar. E é Muito interessante nós bem. notarmos o que significa a palavra católico. Católico significa assim, para todos, Certo. Então, não é um grupo específico. uhum, Né? E eu entendo que essa igreja que nós falamos aqui no texto é a igreja do Cristo, que é a igreja invisível, quer dizer, que não precisa de templos físicos, isso, Uhum. mas se expressa através de todos os filhos de Deus. Certo. ex- Quando exatamente, todos os por isso que eu filhos de Deus falei. manifestarem o seu Cristo interno, lá está, Perfeito. que é a primeira iniciação, quando todos nós o Exato, manifestarmos. Isso quando nós nascemos para Ele, Sim. consciencialmente. exatamente. Bem colocado. Muito E bem. eu Os acho. demais, se quiserem contribuir, Não, Edith. eu só vi a definição, que o termo hierofante vem do grego, que significa aquele que mostra as coisas sagradas. É o iniciador. Obrigado, Edith. Complementou. É. Então, podemos seguir o próximo slide? Bom, Eu definição de posso quatro ler. palavras. Sim. Obrigado, Anabela. Então, definição de 4 palavras. Quando falamos de iniciação, sabedoria, conhecimento ou do caminho probacionário, o que queremos dizer? Usamos as palavras de maneira muito descuidada, sem a devida consideração pelo significado envolvido. Tomemos, por exemplo, a primeira palavra mencionada. São muitas as definições e muitas as explicações a respeito do seu alcance, dos passos preparatórios do trabalho a ser empreendido entre iniciações e dos seus resultados e efeitos. Uma coisa, acima de tudo, fica evidente para o estudante mais superficial. A magnitude do tema é tal que, para interpretá-lo de maneira adequada, seria necessário escrever do ponto de vista de um iniciado. Não sendo assim, tudo o que se disser poderá ser legítimo, lógico, interessante, sugestivo, mas não conclusivo. Eu creio que talvez se passasse para o próximo, poderia-se entender um bocadinho Complementou. mais, não é? Sim. Sim, também creio. Sim. Anabela, então continue. A palavra iniciação deriva de 2 palavras latinas, em, ir. Portanto, é a marca de um começo ou a entrada em algo. Postula, no caso que estamos estudando, em seu sentido mais amplo, a entrada na vida espiritual ou em uma nova etapa dessa vida. É o primeiro passo e os subsequentes no caminho da santidade. Expressamente, portanto,
O indivíduo que tomou a primeira iniciação deu o primeiro passo para o reino espiritual, saindo do reino puramente humano para entrar no super-humano. Assim como saiu do reino animal e entrou no reino humano na individualização. Da mesma maneira, entrou na vida do espírito e, pela primeira vez, tem o direito de ser chamado de homem espiritual, no sentido técnico da palavra. Está entrando na quinta etapa, a última da nossa presente evolução quíntupla, depois de ter palmilhado seu caminho através da câmara da ignorância, durante muitas eras, e tendo entrado na câmara do conhecimento, e ingressa agora na universidade ou câmara da sabedoria. Ao sair dela, terá-se graduado como mestre de compaixão. A mim o que me ocorre aqui é que as iniciações não são para eleitos. Todo o ser humano vai passar por elas. Podem ser mais rápidas ou pode demorar mais tempo. Não é para pensarmos que isto é só para alguns, não é? Ou seja, todos faz parte do processo de evolução. Todos passamos da fase da ignorância até ao mestre de compaixão. Agora, cada um, na verdade, atualmente, até se diz que as iniciações vão ser grupais, não é? Todos nós vamos passar por elas, o que nos acresce maior responsabilidade, mas depois isso é outra história. Então, estas três etapas do caminho, Câmara da Ignorância, Câmara do Conhecimento e a Câmara da Sabedoria, portanto, formam aqui um triângulo. É interessante. As pétalas, Quando a HPB classificou essas três câmaras, então ela deu a oportunidade de nós conhecermos, entre aspas, em que câmara que nós estamos, né? Então ela caracteriza muito bem essas câmaras. A câmara da ignorância, aquele que não tem nenhum conhecimento sobre o plano espiritual. A câmara da sabedoria. Sabedoria não, a outra câmara que é? É a Câmara do Conhecimento. Câmara do conhecimento. É quando a gente já dá a primeira, já começa a fazer a primeira iniciação e começa a ter o contato com esses conhecimentos, né? Ou seja, conhecimentos que são trazidos como se fosse não ocultista, mas um conhecimento mais profundo da espiritualidade. E quando então, saindo da câmara do conhecimento, e ele já transforma todo o conhecimento que ele tem em sabedoria, em aplicação, aí ele já está, então, dentro do caminho do mestrado até alcançar os mestres de acordo com o caminho que ele trilhou, vai ser o mestre de compaixão, outro tipo de mestre. Ok? E eu poderia colocar também que é interessante que nós estamos passando aqui pela quinta fase, né? Quinto reino. Então, aqueles que são iniciados nesse processo, deliberadamente estão assumindo, né, aquele responsabilidade, o compromisso de trilhar esse caminho santo, de trilhar esse alto caminho de retorno, né, à casa do Pai. E já passamos por quatro, né? Podemos colocar aí o mineral, o vegetal, o animal, o humano, e agora entrando, né, para ser chamado realmente de homem espiritual. Com tudo aquilo que cabe, né, àqueles que estão iniciados nesse processo de evolução, né, da consciência. É uma responsabilidade de cada um, né? E com o conhecimento que nós adquirimos nesse processo todo de existência, a gente agora vai transformá-lo em sabedoria dentro dessa próxima câmara. Então, poderemos dizer que estamos entre mundos? Eu acho que sim. Estamos concluindo um mundo e iniciando em outro, para iniciar outro. Não, não, não sei se seria um termo mais assim tão adequado entre mundos, né? Estamos em níveis um pouquinho diferente de conscientização.
Então, porque tudo, o que que o plano divino o plano divino é para quê? É para que desenvolva a expansão da consciência, ou seja, todo o caminho é o desenvolvimento da consciência do ser humano, né? Então, nós passamos pelas raças anteriores, Hiperbórea, Lemúria, Atlântide, e agora nós estamos na raça Ária, que é a quinta subraça, quinta raça, né? Então, nós temos que desenvolver a mente, ok? Então, através da mente, do processo que na próxima raça, no final dessa raça, nós vamos então desenvolver diretamente o processo intuitivo. Aí nós saímos então do quê? Saímos do reino humano e vamos entrar no reino das Então, almas, ou chamado super-homens. ou seja, Então, tudo estados de consciência. Vamos sim, não entre mundos, direi, mas sempre novos estados de consciência. Primeiro, estamos exatamente, focados no físico, depois focamos no emocional, depois focamos no mental, depois no plano das almas e por aí fora. isso, exatamente. Na minha a percepção que eu tenho, né, a imagem que eu crio, que é realmente isso que vocês estão falando da consciência que vai se expandindo, né? Porque, na Uhum, verdade, essa energia toda, ela está disponível para a gente acessar, né? Então, à medida em que a humanidade vai amadurecendo, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, expandindo a nossa consciência, nós vamos acessando é, essa, esses campos de luz maiores que estão sendo enviados para nós. exatamente, Sheila. É isso Vão-se mesmo. rasgando véus, não é? Eu vejo sempre a coisa como É, se estivéssemos cobertos de véus e à medida que vamos subindo a escada destas expansões de consciência vai-se rasgando um véu e vamos vendo mais alguma coisa. Depois rasga-se outro véu até vermos face a face, não é? Sem véus. Uhum, uhum. uhum. É sentir parte do todo, né? Uhum. É, um fragmento dele, né? É. E também eu até eu gostaria de ouvir algum comentário que nós vamos nesse passo a passo para a gente, a hierarquia, né, nos conduz dessa forma, para que a gente não faça mau uso da energia. Porque tem em algumas literaturas, acho que na própria Ética Viva, é, quando tem um parágrafo que fala do subir da montanha e por que que estamos no vale. Porque se derem asas para nós, além eu entendo, não são bem essas palavras, mas é uma questão de maturidade. A gente ganha muito e desperdiça a energia fazendo mau uso dela. Então, é um processo de amadurecimento da humanidade que ele é gradativo e, como diz Lúcia Helena, está tudo dentro da ordem divina. Uhum. É, porque existe um propósito, né? Então a gente vai É. trilhando esse propósito, quer dizer, pensando o propósito que os mestres conhecem aqui servem, nós estamos engatinhando nesse conhecimento desse propósito, né? E aquilo que nós falamos anteriormente, esse propósito é o desenvolvimento da raça humana até ele se tornar, então, passar para o quinto reino, o reino das almas, chamado reino, o, como que tem no último estudo que nós fizemos, da Médica Vita, o homem-sol, né? Então ele se funde com as próprias energias solares. E o conhecimento que agora a humanidade precisa ter é todo baseado, pergunto eu, no amor, porque nós sabemos que estamos sobre a lei do amor, não é? Do amor-sabedoria, este nosso logos. É isso, não é? Nós estamos desenvolvendo dentro dessa energia, mas a Dentro gente tem que dessa energia. é, mas nós temos que resgatar e relembrar que nós temos a atividade criativa que já
foi desenvolvida em nós, né? No primeiro, é, no primeiro universo, né? E agora, então, seria um amor criativo, ou uma criatividade amorosa. Ou um amor inteligente, que é o Sim, aplicar esse amor mesma coisa. inteligentemente que te dará a sabedoria. Amor, sabedoria, Isso, que é a isso. aplicação diária desse. Ok. E se eu não estou fazendo confusão, quando para a gente trabalhar no amor e ir acessando essa energia do amor, nós estamos no momento desse desenvolvimento do sagrado feminino que habita em nós. E com isso, a gente tem todos os valores virtuosos que, neste momento, estão sendo muito relevantes para a gente trabalhar, né? Compaixão, misericórdia, o próprio amor, a simplicidade, o respeito. E muitos, por exemplo, a misericórdia, ela é um centro energético de uma energia que é mandada para a Terra para esse momento planetário que a gente está vivendo, né? Então, que a gente seja tocado para essa compreensão maior, para esse desenvolvimento da compaixão, que é outra energia, né, do sagrado feminino, que para a gente despertar e desenvolver para a gente dar próximos passos, né? Como é que a gente acessa a alma sem essas condições, sem esse sentimento de humanidade, ou pelo menos aspirar, né? O sentimento de humanidade. Não sei se eu fiz confusão, Então, mas se eu fiz, não, alguém fez não. faz para mim, por favor. Aqui, o que que você entende de sagrado feminino? O que é o sagrado feminino? O que eu entendo são acessar os princípios. São dois princípios, o masculino e o feminino, né? Ou o yin e yang, ou as duas energias primordiais. Tá. É porque eu E o quero feminino é esse que gesta a matéria, aquele que aprimora a matéria. isso. Então, isso é essa questão básica aqui que nós temos que entender. Quando a gente trabalha com a Mãe do Mundo, né, esse É, último encontro que nós tivemos, nós falamos exatamente sobre isso, que a Mãe do Mundo, a energia da Mãe do Mundo, se incorpora em cada ser que desce, em tudo que é materializado. E o que é essa Mãe do Mundo? É o terceiro aspecto de Deus. Então, quando você vai estudar, quando o estudante da ética viva e um estudante tibetano, às vezes eles não conseguem conciliar o que é mãe divina, se é igual à inteligência criativa, que são as mesmas coisas. Certo. Então, isso é importante que nós tenhamos em conta, Uhum. porque às vezes a pessoa fica tão na ilusão, a, não é ilusão, né? Aprendeu isso, mãe divina, os vates desce. É o terceiro aspecto de Deus se Uhum. incorporando em cada ser, ela que se Certo. materializa, né? Sim. E seria bom que todo mundo Interessante. tivesse essa consciência, Ou seja, o né? mestre tibetano fala do terceiro raio, inteligência ativa, Isso, e na Agni isso, Yoga fala-se na mãe do mãe do mundo, no mundo, aspecto feminino. Estamos a falar da isso, mesma coisa. sim, exatamente, Que é a matéria que convém lúcida, transmutá-la em matéria lúcida. isso, sim. é. E essa é minha luta há muito tempo que eu estou tentando conversar, explicar, mas agora eu acho que a maioria já está entendendo isso aqui, porque a gente Uhum. faz a ligação entre os dois ensinamentos. Sabes, É Aurora, quando não se importante, estuda né? o tibetano faz-se essa confusão, sim. Mas é mais fácil É, em todo, é. Então, assim, devagarzinho a gente vai unindo, né, essas duas formas de ensinamento para chegar num só. É tudo a mesma Sueli, você queria coisa. comentar? Não, eu É? só gratidão aí pelas falas, mas eu entendo essa imagem, né, dessa a diversidade de linguagem às vezes atrapalha um pouco a gente. E a gente faz uma imagem, né?
Fala do Uhum, feminino, normalmente a gente já vê uma imagem de mulher, mas são energias, são raios de exato. atuação, né? São missões de contribuição. Uhum. São todas Até duas porque, sim. necessárias. Gratidão. E nós temos as duas dentro de nós, não é? Sim, Claro. Ser é. humano, não é? Eu É muito gosto, lindo. por exemplo, de falar o feminino que habita em nós, porque ele E é nós, tanto no masculino quanto no feminino. isso. Mas você é uma pessoa que já estuda há mais tempo, né? Mas as pessoas que estão começando a estudar, a gente tem que ter o cuidado de passar um conhecimento mais leve que elas possam entender, para não ficar na ilusão, na miragem, né? Uhum. Ótimo. Bom, vamos seguir Sim, ao próximo. Sobre o conhecimento. Próximo a ler. quem é que quer ler? Sueli, Ilia, Edith, Tónia, Posso Isma. ler, E onde Sim. dele? Ok, posso Sueli? ler. Conhecimento. Seria útil para nós estudarmos primeiro a diferença ou conexão entre conhecimento, entendimento e sabedoria. Embora na linguagem comum esses termos sejam muitas vezes intercambiáveis, tecnicamente são diferentes. O conhecimento é resultado da câmara do conhecimento. Poderíamos dizer que é o somatório das descobertas e experiências humanas, aquilo que pode ser reconhecido pelos cinco sentidos e ser correlacionado, diagnosticado e definido pelo intelecto humano. É aquilo que temos certeza mental ou que podemos corroborar por experiência. É o compêndio das artes e ciências. Diz respeito a tudo que trata de construção e desenvolvimento do aspecto da forma das coisas. Diz respeito, portanto, ao lado material da evolução. A matéria nos sistemas solares, no planeta, nos três mundos da evolução humana e nos corpos humanos. Hum, que engraçado. Acho que agora percebi, ou entendi, ou compreendi. Porque entender é mente e compreender é quando nós já percebemos de outra forma. Então quer dizer que o conhecimento é como se fosse, ou é a ciência na e da matéria. Isso, e a sabedoria já poderá ser a ciência do espírito. Acho que estou a começar, que deve ser mais ou menos por aí. Ou seja, tudo o que trata da matéria e da forma, e que é palpável dos cinco sentidos, se refere ao conhecimento. É o conhecimento físico, químico, Sim. a experiência material como um todo, né? Tudo você pode reconhecer Uhum. pelos seus sentidos e pode penetrar, né? Que esses sentidos podem trazer de conhecimento para intelecto, né? Toda a experiência material. Parece que o conhecimento é aquilo que você pode conhecer na matéria, experienciar, viver, Hum. ver, Uhum. conhecer. Então, qual raio que tá atuando aí? Terceiro raio. Ótimo. Conhecimento concreto, sim. Agora lembrei-me do livro do Tibetano, do intelecto à intuição, ou seja, do conhecimento à sabedoria. Uhum. Uhum. Isso. E as artes? Arte é quatro raios, né? Arte é Ok. quatro raios. É o compêndio das artes e ciências. Uhum. Eu acho que a arte também ela está muito ligada a nossas sensações, né? A arte de ouvir, a arte de ver, está bem ligado também a essa experiência humana nos sentidos. É por isso que É. talvez está aqui também o conhecimento, as artes, né? Junto com o conhecimento. Mas também, Ah, sim, eu, eu vejo uma parte do conhecimento, mas também o artista, quando está a criar algo,
ele está ligado, poderá estar ligado à fonte. E aí já entra ah, a intuição, algo que desce ou que ele alcança o mundo das ideias. Já vejo um conhecimento, mas também uma intuição. Poderá Eu haver. vejo, eu vejo essa intuição manifestando na forma, né? Ele traz essa Uhum. intuição, mas é manifesta na forma e se transforma em arte. Aquela beleza de ver, de sentir, a dança, o movimento, né? O aspecto mesmo que a gente consegue É o sentir, material mesmo, né, gente? Não vamos material fugir do. inspirado, Eu tocado pela fiquei inspiração. assim, é a expressão das artes, Uhum. tá? Alguém mais complementa? Edith, Sônia, Só Ione. quero completar em relação à questão de arte e ciência. A arte realmente é também ciência. Ela tem toda uma série de leis, de técnicas que vêm pelo conhecimento, entre aspas, científico. Tem sim um lado intuitivo, né, de inspiração, mas no trazer para o concreto, a verdadeira arte segue regras, segue princípios científicos. É algo que nós raramente paramos para pensar nisso. Nós achamos que a arte é algo impalpável, que vai de qualquer jeito. Não, ela tem regras, ela tem princípios científicos, sim. Ela tem ritmo, ela tem contrastes, ela tem uma série de requisitos que nos vêm pela ciência. Você pode falar com propriedade, né? Porque é uma poeta, Ah, então tem esse conhecimento para passar para nós, que a gente não tem. Eu acho E interessante você alguma colocar. coisa tinha que ligar, porque isto não é separado. O conhecimento, entendimento e sabedoria é tudo mesclado. Há de haver ali um ponto em que eles se unem. Uhum. Deve ser lá na sim, sabedoria. Vamos ver sim. então. E muitas vezes, através das artes, pelo simbolismo que elas têm, nós acessamos o conhecimento científico de uma outra maneira. Uhum. Eu acho que fica interessante colocar aqui que, pelo menos no meu entendimento, que o conhecimento é experiência vivida, né? Deus quer o que mesmo na forma? Experimentar a forma. Então, esse conhecimento é aquela experiência, toda diferença que nós podemos ter com nossos sentidos, com nossa forma de buscar entender a matéria, buscar entender a natureza, é um conhecimento experienciado, né? E depois tudo isso transforma em sabedoria, né? Em outro patamar. Mas inicialmente, realmente, é experienciar as primeiras fases. Uhum. Eu percebo a sabedoria como um uso sutil e maior do conhecimento. Eu só tenho sabedoria. Não, não é que eu só tenho sabedoria quando eu tenho conhecimento, né? Porque tem muitos sábios que não têm conhecimento concreto, como a gente sabe, e são sábios, né? Sim. Então, eu acho que a sabedoria é um uso é, mais, mais sutil, mais adequado e mais elevado do conhecimento. É quando eu transformo ou transmuto esse conhecimento. Ô Edith, já que você falou em sabedoria, para complementar esse estudo nosso aqui, lê esse slide então, que é o próximo. Nós estamos em cima da hora, hein? É, Ah, pois é, para a meditação. só ler, Vamos depois a ver. gente volta nele na próxima aula. Tá, vamos lá. Vai ler? Pode ler, Pode? Edith. Uhum. A sabedoria é resultante da Câmara da Sabedoria. Tem a ver com o desenvolvimento da vida dentro da forma, com o progresso do espírito através dos veículos em constante transformação e com as expansões de consciência que se sucedem vida após vida. Trata do lado vida da evolução. Como trata da essência das coisas e não das coisas em si,
é a captação intuitiva da verdade, independente da faculdade de raciocínio, e é a inata percepção capaz de diferenciar entre o falso e o verdadeiro, entre o real e o irreal. É mais do que isso, pois é também a crescente capacidade do pensador de penetrar cada vez mais na mente do Logos, de compreender a verdadeira natureza interna do grande espetáculo do universo, de visionar o objetivo e de se harmonizar gradualmente com os ritmos superiores. É uma transmutação, né? É, A é, palavra que eu acho que talvez define com mais precisão a sabedoria é isso. é. Ciência do É espírito, não é? de uma certa forma bem simples. Conhecimento sabedoria é colocar o conhecimento em ação. Em ação, Uhum. em ação. Em E, ação, sim, relativamente à essência, É, ao claro. espírito, ao lado abstrato, mas aplicado na Terra. Uhum. Temos que voltar à sabedoria Temos. no próximo estudo. Isso. Eu vou sugerir, são 6h23, faltam 7 minutos Sim, para finalizar. Tem mais slides sobre sabedoria, né? Então a gente volta a partir desse ponto na próxima semana e discute com Então, mais vamos profundidade, né? passar para a certíssimo. meditação. Ok. Então, eu vou pedir a Edith, então, para poder seguir com a meditação para a gente. uhum. Só um minuto. Então, vamos fechar os olhos, respirando calma e profundamente, trazendo a nossa atenção para aqui agora. Depois de adotar uma quietude positiva e intencional da personalidade, formular claramente para si mesmo e em suas próprias palavras as respostas às seguintes questões. Se o dinheiro é uma das coisas mais importantes hoje para o trabalho espiritual, qual é o maior fator que no momento presente o está desviando e o está afastando do trabalho da hierarquia? Qual é a minha atitude pessoal em relação ao dinheiro? Será que eu o considero como um grande e possível agente espiritual ou penso nele em termos materiais? Qual é minha responsabilidade pessoal em relação ao dinheiro que passa por minhas mãos? Será que o estarei manipulando como um discípulo dos mestres deveria fazê-lo? Pondere sobre a redenção da humanidade através do correto uso do dinheiro. Visualize o dinheiro no mundo de hoje como energia concretizada no presente, largamente usada para propósitos puramente materiais e para satisfação, no que concerne ao indivíduo, de desejos puramente pessoais.
Visualize o dinheiro no mundo de hoje como uma grande corrente de substância dourada, fluindo, saindo do controle das forças do materialismo para o controle das forças da luz. Então, diga mentalmente a seguinte oração invocativa, com concentração mental focalizada e com um desejo sentido no coração de ir ao encontro das exigências espirituais. Ó Tu em que vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ó poder que pode renovar todas as coisas, dirige para os propósitos espirituais o dinheiro do mundo. Toca os corações dos homens em toda parte, de modo que eles possam dar ao trabalho da hierarquia aquilo que até agora tem sido dado à satisfação material. Um novo grupo de servidores do mundo necessita de muito dinheiro. Peço que as vastas somas necessárias se tornem disponíveis. Que esta tua potente energia esteja nas mãos das forças da luz. Então, visualize o trabalho a ser feito pelos grupos que clamam por sua atual fidelidade. Através da imaginação criativa e por um ato da vontade, visualize incontáveis somas de dinheiro jorrando nas mãos daqueles que procuram realizar o trabalho dos mestres. Agora, diga alto, com convicção e com ênfase. Aquele por quem o mundo todo espera, disse que tudo aquilo que for pedido em seu nome, com fé, será atendido em resposta. Lembre-se, ao mesmo tempo, que a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E acrescente: nós pedimos o dinheiro necessário para a realização da obra hierárquica. E podemos pedi-lo porque, do centro, a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta por onde mora o mal. Encerre esta meditação com uma cuidadosa consideração de sua própria responsabilidade para com o plano. E a cada semana, planeje sua colaboração financeira com a hierarquia. Seja prático e realista. E saiba que, se você não der, não poderá pedir, porque você não tem o direito de evocar aquilo com que não partilha. Nós vamos encerrar as atividades e a meditação, invocando a vontade divina para o lado das forças da luz. Que desçam os senhores da liberação, que eles tragam socorro aos filhos dos homens,
que o cavaleiro do lugar secreto apareça e assim chegando salve. Aparece, ó poderoso ser, que as almas dos homens acordem para a luz e possam eles permanecer com propósito congregado. Que o fiat do Senhor ressoe, o fim do infortúnio chegou. Vinde, ó poderoso ser, a hora do serviço da força salvadora é chegada. Que ele seja estendido por toda parte, ó poderoso ser. Que a luz e o amor, o poder e a morte cumpram o propósito daquele que vem. A vontade para salvar está aqui. O amor para levar avante o trabalho está largamente espalhado. A ajuda ativa de todos os que conhecem a verdade também está aqui. Vem, ó poderoso ser, e funde estes três. Constrói uma grande muralha defensora. O governo do mal deve agora terminar. Respirando calma e profundamente, vamos retornando ao nível de consciência exterior. Sinta-se em paz e em perfeita harmonia com todos os seus irmãos de grupo e toda a humanidade. Namastê. 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 Namastê.